Oi pessoal, meu nome é Daniele Moreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então, hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso bolo de ameixa. Esse bolo de ameixa tem uma história especial na minha vida, né? Porque para não dizer um dos meus bolos preferidos, é o meu bolo preferido. E ele tem muitas histórias no decorrer da minha vida. Mas antes de contar as histórias com relação à minha vida, eu vou falar um pouquinho sobre esse bolo. Esse bolo, ele é muito conhecido em Pernambuco, na minha terra de origem. Então, talvez muitos de vocês não saibam, mas eu moro atualmente em João Pessoa, mas eu sou pernambucana, nascida em Recife. E desde criança eu comi muitas vezes esse bolo. Minha mãe gostava muito de fazer ele para a família em ocasiões especiais. Esse bolo é conhecido como bolo de noiva. Acho que muitos de vocês já ouviram falar. E ele é muito antigo, é uma tradição muito antiga, desde a época da colonização. E eles fizeram algumas adaptações. E é um bolo tradicionalmente conhecido como bolo de noiva. Então, quando você ouve falar que casamento, então você já espera que vai comer este bolo de noiva. São raras as exceções que não é esse bolo. E depois de Recife, a cidade que é mais conhecida é aqui em João Pessoa, por incrível que pareça, é aqui onde eu estou. Eu acho que porque é pela proximidade, né, das cidades. Mas quando você sai daqui, de Pernambuco, e vai para qualquer outra cidade, descendo para o sul, eu acho que é muito raro as pessoas conhecerem. Tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de morar em Porto Alegre, então eles conhecem bolo de noiva como pão de ló, né? O pão de ló recheado. E é bem diferente do bolo de noiva de Pernambuco. E eu lembro que em uma ocasião, eu estava no sul e disseram assim, vai ter o casamento, e eu fui convidada para o casamento. E eu cheguei, né, fiquei ansiosa para comer aquele bolo de ameixa. E quando eu cheguei lá, era o dito pão de ló, bem diferente da minha cidade. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho desse bolo. Ele não, eu vou fazer algumas poucas modificações, porque como eu faço, e tem várias formas de se fazer. Se você pesquisar, né, tem várias maneiras de fazer esse bolo. Ele tradicional, ele tem alguns ingredientes que a gente não usa aqui, que eu não uso, mas que com certeza fica saboroso da mesma forma, tá certo? Então eu vou começar, a gente vai usar o método cremoso. Eu acho que eu falei um pouquinho já para vocês aqui em algum vídeo sobre esse método. É o que a gente vai bater a manteiga com açúcar e acrescentar os ovos na batedeira e depois vai acrescentando os outros ingredientes. Então vamos colocar a manteiga, manteiga e margarina. Ele vai um pouco de manteiga e um pouco de margarina. As quantidades vai estar escrito vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Tudo bem detalhadamente, em xícaras, né, e em gramas. Então, o açúcar. E a gente vai bater essa manteiga com esse açúcar. Gente, esse bolo é muito famoso para mim. Foi o bolo do casamento da minha mãe, foi o bolo do meu casamento, né? E ele tem muitas histórias. Inclusive, no meu casamento, até o noivo bateu nesse bolo. Acredita? Porque eu fiz o bolo. No meu casamento eu fiz o bolo junto com a minha família. A gente fez o bolo, os doces e os salgados. Foram todos produzidos por nós. E no dia de produzir o bolo, era bolo muito grande, porque eu queria comer muito daquele bolo e eu queria guardar, que é tradição também, em Pernambuco, as noivas guardam um pedaço do bolo para comer depois de um ano. E ele fica perfeito, mesmo sabor. E eu queria guardar esse bolo para me comer e eu queria que todo mundo comesse bastante, porque eu gosto muito. Como era muito bolo para fazer, a minha mãe chama o noivo para mexer também, ele tem que ajudar, ele estava lá em casa, aí era muita massa, não tinha batedeira que desse conta, tinha que mexer na mão, já tinha feito a primeira parte na batedeira e o restante na mão.
E aí ele mexeu também a massa do bolo. Ficou famosa a massa do bolo no meu casamento. Foi mexido também pelo noivo, sabe? E tem outras histórias. Essa parte do bolo a gente vai bater até ela ficar bem cremosa. E aí a gente vai começar a adicionar os ovos, tá certo? Então, essa batedeira planetária, você tem que sempre dar uma ajudinha aqui, porque ela não vai até o fundo do bolo. Essa parte que é o açúcar e a manteiga, a margarina, você também pode bater na mão, né? Tem que ter um pouquinho de muque, mas você também consegue, que antigamente esse bolo era feito na mão. A gente vai bater, deixar o máximo que puder, para ficar bem clarinha o açúcar e a manteiga. E aí diminui a velocidade e agora a gente vai colocando os ovos. Então vamos desligar agora e misturar os outros ingredientes. Agora, antes disso, eu gostaria de explicar algo que eu esqueci de passar para vocês. As frutas cristalizadas com as passas, a gente coloca... Detalhe, na receita tradicional usa-se o vinho moscatel, né? Muitas pessoas conhecem. Eu, nas minhas receitas, não uso vinho, não uso nada de bebida alcoólica. Então eu faço com suco de uva puro. Aí você deve deixar, enquanto está preparando a receita, essa fruta de molho no suco, certo? Você coloca o suco, mas não vai ter problema não. Depois a gente vai misturar. Então, depois de batido aqui os ovos, manteiga e o açúcar, aqui, mistura. Fica líquido e cremoso ao mesmo tempo, né? Aqui. Bem cremoso. A gente vai colocar os outros ingredientes. A farinha de trigo. A gente vai colocando aos poucos. Já está peneirada a farinha, tá certo? E a gente vai misturando. Esse bolo, ele me recorda muitas coisas. Eu lembro que uma época que eu estava morando, vai só misturando, morando no Rio Grande do Sul, e lá não tem esse bolo, né? As pessoas tradicionalmente não fazem. Então era final de ano e minha mãe, ela providenciou mandar para mim algumas coisas de Natal, né, para o final do ano. E aí eu ansiosa para receber aquela caixa, para ver o que tinha dentro. Gente, adivinha o que tinha? Tinha tudo. Tudo que vocês podiam imaginar do Natal que a gente usa, que usa-se no Natal em Recife, né? Que lá no Sul as pessoas não conhecem. Como queijo do reino. Lá no Sul eles não sabem, você não vende, não encontra vendendo. Não sei hoje, né? Se já tem, mas... Naquela época que eu tava lá não tinha não. E adivinha, quando eu abri aquele pacote todo embrulhadinho, um bolo de ameixa feito pela minha mãe, ó.
Bolo de noiva, gente, eu escondi. Comi aquele bolo sozinha. Ele dura bastante, tem uma durabilidade muito boa. Aqui, ó, leva chocolate em pó ou cacau. Se preferir, você pode... Eu acho que fica mais gostoso se você colocar cacau. Aí, ó, vai misturando tudo. Aí agora a massa vai ficando um pouco pesada para misturar, né? Aí você vai e adiciona leite de coco para ajudar aqui na mistura. Pena que o bol é branco, vocês não conseguem ver como é que está aqui, mas eu vou mostrar a vocês. Deixa eu terminar de misturar isso aqui que eu mostro. Vou misturar aqui com o fouet porque fica melhor para desmanchar o trigo. Aqui, ó, a massa, tá vendo? E aí, depois que tiver bem misturadinho, não pode misturar, certo? A gente não bate na batedeira mais, porque eu não gosto de bater o trigo na batedeira, porque desenvolve glúten. E quanto mais glúten, a massa fica mais elástica e mais pesada. Apesar de que essa massa de ameixa não tem muito problema, ela é bem pesadinha. Ela fica no final. Então, depois de colocar... Agora a gente vai acrescentar o doce de ameixa. Então, esse doce foi preparado por mim. E vocês vão encontrar ele num dos vídeos meus do YouTube. Já tá lá. No meu canal, tá certo? Aí a gente vai colocar esse docinho aqui, ó, de ameixa. Aqui é que tá o gosto desse bolo. Maravilhoso. Aí como o doce é pesado, por isso que a massa fica um pouco pesada para mexer. Mas a gente consegue. Esse doce eu bati para ficar mais pastoso, mas deixei também uns pedacinhos de ameixa para ficar no bolo, aqueles pedacinhos bem gostosos. Eu gosto. Tem gente que pega, algumas pessoas que não gostam muito da fruta, nem das passas, pega isso aqui e tritura no liquidificador para misturar na massa. Mas eu adoro. Ó, ela vai ficando pesada, um pouco pesada a massa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente bota sal. A quantidade vai estar lá na descrição. Misturar. Todo bolo meu, eu gosto de colocar esse sal, que eu acho que acentua o sabor do bolo. Aí a gente acrescenta as passas com o suco de uva, ou quem quiser usar o vinho tinto pode usar. O tradicional bolo é com o vinho, certo? Essa massa, por ela ser uma massa um pouco mais pesada, ela demora um pouco mais a assar. Dependendo da quantidade que você coloque na forma. Se for uma forma maior, ela tem demora em média uma hora mais ou menos no forno. Agora, um detalhe. Aí você pode dizer assim, mas eu quero fazer esse bolo, mas eu não quero colocar essas frutas aí que eu não gosto. Dessas frutas. Então você pega o doce de ameixa, bate ele bem batidinho, faz um creme, uma pasta mais fina, né? E põe na massa e não precisa colocar as frutas. Coloca só o suco de uva, sem as frutas. E para finalizar, a gente coloca as castanhas, que já foram trituradas, e o fermento.
Aí termina de mexer, misturar, certo? Então nessa parte aqui, ó, final, imagine uma bacia deste tamanho, com uns 3 kg de massa ou mais para mexer. E a gente não tinha mais força, aquela colher de pau deste tamanho que a gente tinha lá para mexer esse bolo, que veio exclusivamente para fazer esse bolo de noiva. E aí o noivo tava lá passeando uma voltinha. Epa, vem cá você, que chegou a sua vez de participar aqui. Aí colocamos ele para mexer o bolo. E aí foi inédito o noivo que mexeu o bolo de noiva. Foi legal. Ó, a massa totalmente misturada. Ela é uma massa pesada, porque leva frutas, leva bastante gordura, né, manteiga, e leva o doce da ameixa, ó. Então, na tradição, esse bolo, ele é coberto, que eu acho que é comum dos pernambucanos, né, formiguinha, já é conhecido, a gente gosta muito de um bolinho doce. Então, ele é coberto com, naquela época, com o chamado mármore, que é o glacê de açúcar, né, e você cobria ele todinho. Então, eu não sabia se eu gostava mais do bolo ou do mármore, porque sempre que eu ia comer, eu separava o bolo e o açúcar para comer o bolo e depois saborear o açúcar, porque é muito gostoso. Então, eu gosto muito desse bolo de ameixa ou com glacê real ou com o glacê mármore. Então, agora nós vamos colocar na forma para assar. O forno deve estar ligado, pré-aquecido, tá? A forma untada. Esqueci de mostrar para vocês, mas a forma está untada. Eu vou dividir em 2 formas. Eu vou colocar as medidas para vocês lá. Esse bolo ele não cresce muito, tá? Ele não cresce, mas você tem que colocar. Não pode colocar a forma cheia, não. Deixa eu dividir, acho que tá igual. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Então, o forno já está pré-aquecido a 250 graus, aí você vai baixar para 180 e deixar lá aproximadamente essa quantidade aqui, ele vai ficar uns 30 a 40 minutos. Se a forma for maior, tiver mais massa, vai demorar mais. Então, após 40 minutos, ó, o bolo saiu assadinho do forno. Eu já desenformei aqui para vocês verem, para esfriar um pouquinho. Tá vendo? Ó, delícia, fofinho. Cortei, olha só como fica. Lindo o bolo, bem fofinho, uma delícia, bem molhadinho. Espero que vocês possam fazer, né, ir lá no Instagram e me marcar. Eu quero ver a criatividade de vocês, né? Como diz o título lá do meu YouTube, é Confeiteira Sem Desculpa. Então eu não quero desculpa, quero que vocês façam e me mostrem como foi que ficou, tá bom? Muitas vezes eu não tinha o material todo, mas tinha ameixa, fazia com ameixa, não tem a fruta, não coloca a fruta. Você pode pegar, de repente você cria, tem passas, pega as passas, faz um doce, bate e faz, mas eu quero que vocês usem a criatividade de vocês e façam. Esse bolo é maravilhoso, tá bom? E aproveitem. Então, que vocês possam ter gostado da receita de hoje e até o próximo vídeo.